Olá, queridos alunos, inimigo das multas. Mais uma aula de número 14, teses recursais. Eu acharia que essa aula deveria estar no lugar da 17 ou da 18, né? Porque a gente vai falar muito agora do CTB, que é a próxima aula, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e do CONTRAN. Então eu não vou me alongar muito, porque nas próximas aulas nós vamos falar justamente sobre esses elementos aí. Olha, pessoal, tudo serve como tese recursal. O que é uma tese recursal? O nome da tese recursal porque você vai pegar a resposta negativa da defesa prévia e apresentar a jare. Como eu disse a vocês lá na primeira semana, quando você pega o cliente, fecha o contrato, você vai solicitar o auto de infração de trânsito. Muitas vezes este documento não chega à sua posse a tempo de apresentar a defesa. Então você vai entrar com a defesa prévia, você vai protocolar a defesa prévia, tempestivamente ou intempestivamente, você vai decidir, sem o auto de infração de trânsito, mas vai requerer este documento, o AIT. De posse deste documento e com a resposta da defesa prévia, você vai apresentar recurso à jare. Você vai à Junta Administrativa de Recurso de Infrações apresentar recurso à jare. Nós vamos ter também lá na terceira semana, salvo engano, aliás não, ainda é nessa semana, a última aula dessa semana, a penúltima, o recurso ao CETRAN. É a última aula, o recurso ao CETRAN. Vamos lá. Então você pegou a resposta da defesa prévia e com o auto de infração de trânsito em mãos, você vai investigar o que foi que aconteceu. Vamos lá. O cliente chegou até você, como um cliente chegou até a minha pessoa e falou que tinha sido multado por supostamente estar trafegando pelo zebrado numa ladeira chamada Ladeira da Montanha. Ladeira conhecidíssima que liga a cidade baixa de Salvador, comércio, à cidade alta de Salvador, onde tem um carnaval, né? A Avenida 7 de Setembro, a Praça da Sé, a Prefeitura de Salvador fica na Praça da Sé, a Praça Castro Alves, onde tem um encontro de trios, e a Avenida Carlos Gomes, onde se finda, ou melhor, o percurso final, que se finda lá no Campo Grande, o trajeto do trio elétrico. Mas nos dias comuns, no resto do ano, é uma área muito movimentada. E esse meu cliente chegou aqui com auto de infração de trânsito, dizendo que ele passou pelo zebrado, aquelas marcas de canalização, de divisão de pistas ou de vias, ele passou por ali. Tá bom, eu fui pesquisar como eu sempre faço. Perguntei a ele, disse que ele não passou. E eu fui pesquisar. Peguei a ladeira da montanha toda. Eu não vou mostrar toda a ladeira da montanha porque vai perder muito tempo. E como eu disse a vocês, o que eu prometi, o curso é objetivo. Tanto é que vocês observem que eu não fico repetindo coisas. Então, não entendeu? Assiste de novo. Não entendeu mesmo assim? Entre em contato comigo no suporte. Vamos lá. Imagem lá da ladeira da montanha. Ela pega lá debaixo do comércio, né, e vai subindo. E ele fez esse trajeto. Não tem aqui marcas de canalização. Tem uma faixa aqui, né, uma ciclofaixa, e o cara foi subindo. Só que a ladeira da montanha termina aqui. Aqui termina a ladeira da montanha. Aqui, ó. Aqui, ó, nesse trecho já é o quê? A Praça Castro Alves. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Praça, olha aqui o mouse, o cursor passando. Eu acho que dá para ver, né? Deixa eu ver aqui. Dá para ver sim. O cursor passando aqui, ó. Praça Castro Alves. Essa praça aqui, ficou melhor. Praça Castro Alves. Aqui sim tem um zebrado. Tá vendo aqui? O zebrado, a marca de canalização, divisão de pistas. Aqui é um divisor de pistas. Só que aqui é o que, pessoal? Praça Castro Alves. Beleza? Aqui é a Rua Carlos Gomes e aqui Ladeira da Montanha, Praça Castro Alves, né? Praça da Sé. Isto posto, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Praça
Castro Alves. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é a praça, certo? Não é Ladeira da Montanha. A Ladeira da Montanha se finda aqui, ó, aqui. E eu tenho um mapa aqui da cidade com todas as ruas. Eu não uso mais porque hoje em dia tudo aqui na internet fica fácil. Mas aqui é uma área que eu conheço. E a gente está requerendo aqui o cancelamento da infração justamente porque nós queremos que a Prefeitura Transalvador, a Prefeitura de Salvador, através do órgão de trânsito, ele faça uma diligência e mostre aonde tem na Ladeira da Montanha essas marcas de canalização. Onde é que tem isso? Na Ladeira da Montanha. Não tem. Certo? A Ladeira da Montanha se finda aqui, onde eu estou aqui como cursor. E a gente passou aqui tudo e não tem. Ou seja, é uma tese recursal à falta daquilo que foi colocado como... Eita, pronto, voltou. Foi colocado como a infração. Qual foi o verbo da infração? O verbo foi conduzir o veículo sob as marcas de canalização e divisão de pista. Significa, pessoal, que se o cliente passou em outra rua, não importa, a multa tem que ser cancelada porque a rua está errada. Pode ser um agente de trânsito novato, etc. e tal. Então, já dei aí uma dica de tese recursal. Qual seria a outra dica de tese recursal? É você observar qual foi a fundamentação do indeferimento. O indeferimento tem que estar lá dizendo, você vai preparar uma defesa, entregou essa defesa. Por mais que você saiba que a sua defesa não está tão boa, porque você não tem elementos suficientes para fazer uma defesa top, aquilo que você coloca deve voltar como uma resposta, mas a maioria dos órgãos tem respostas automáticas. Eles respondem o que você não pediu e ignoram muitas vezes o que você pediu. Por exemplo, você numa infração dessa, o que é que você colocaria? O requerente afirma que não passou por marca de canalização. Errado, vai ser indeferido. Você tem que colocar, a parte autora afirma que no ponto onde foi dito, onde foi autuado, lavrado a infração, não tem marca de canalização. Requer então diligência naquele local para verificação de possíveis erros. Sim, é isso que você vai colocar. É isso que você vai colocar. Aí vem a resposta dizendo o seguinte: as marcas de canalização estão presentes em toda a via. Pronto. Só que tem uma coisinha. Quando o camarada é autuado, ele é multado, tem que aparecer ali o número da porta ou uma faixa de números. A multa, a infração aconteceu pela inobservância do que diz o artigo tal, entre o número 10 e o número 15, próximo da loja X. É assim que deve ser o auto de infração de trânsito. E quando você recebe a resposta da defesa, está lá dizendo simplesmente que tem. E muitas vezes ela até mostra a foto, só que é de um outro local. Resposta automática. Aí você vem com a sua diligência aqui, observa que realmente não tem, que você está certo, pega essa tese com mais a resposta automática e diz, embora o requerente tenha protocolado defesa prévia no setor responsável junto a este ilustre órgão, fora respondido de forma subjetiva de que o local é contemplado por aquele X, né? As marcas de canalização, o famoso zebrado. Nada mais que isso, não vem foto, e quando vem a foto é de outro local. Então você consegue demonstrar em fase recursal, em jari, que é um outro pessoal que vai julgar, já 2 pontos. Aí vem um terceiro. Uma boa tese de recurso é olhar o que vai ser dito nas próximas aulas. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é top para você fazer defesa.
o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito sempre tem alguma coisinha aí que vai nos ajudar. Esse manual é um combustível para o nosso trabalho muito grande, certo? Muito grande. Aqui você vai observar, olha o que diz aqui, ó, Manual Brasileiro de Fiscalização. Aí você vai ler isso aqui, 1.2. Contempla os procedimentos gerais a serem observados pelas autoridades de trânsito, seus agentes e órgãos de julgamento, primeira e segunda instância. Ou seja, pessoal, se no próprio manual está dizendo que os caras têm que obedecer a ele, quem somos nós para dizer que não? E aqui vem, né? Essa estrutura está estruturado em fichas de fiscalização classificados por códigos de enquadramentos de infração e seu respectivo desdobramento. Então, toda a infração tem uma ficha, todas as infrações têm uma ficha aqui no manual. As fichas são assim, ó. É só você pegar lá, bota aqui um Ctrl F e vai para 165, que é a multa que mais vai chegar, 165A. É a multa que você vai fazer aí direto, 165, tá vendo? Vamos lá para 165A, que vem logo em seguida. Essa daqui é campeã. Campeã, cadê você? Pronto, aqui, ó. Então, todas as infrações tem aqui. E qual é a tese recursal aqui? A inobservância do preenchimento do campo de observações. É obrigatório. O campo de observações é obrigatório. Não é uma vontade, um livre-arbítrio, uma faculdade do agente. Tem que preencher e tem que ser de uma forma que seja contundente, objetiva e que dê um norte a quem vai fazer a leitura. Exemplo, aqui tem 3 exemplos. Não vou me seguir nenhum dos 3, eu vou criar um agora. Embora o autuado tenha soprado, não, vamos botar aqui 165A, né? Recusar. Embora o autuado tenha sido convidado a soprar o etilômetro, mesmo se recusou sobre a alegação de que comeu bombons de chocolates com rum e em pão de forma, que agora estão dizendo aí que tem álcool, né? Várias reportagens aí. Então ele ficou receioso. Bom, acabou. É uma observação válida. O que não é válido é deixar de anotar o nome do condutor que retirou o veículo e os dados do condutor, se ele fez ou não o exame, e ele tem que fazer para não ser caracterizado uma blitz de arrecadação pecuniária. Tem que o condutor que vai retirar o veículo fazer. Ocorre que muitas vezes o condutor que retira o veículo lá não faz. Você sabe que quando a pessoa se recusa a fazer o exame do etilômetro, ela não pode sair dali dirigindo. Ela é multada em R$ 2.934,70. Ela tem a suspensão do direito de dirigir, que não é automática naquele momento. Vai seguir um rito. Você sabe que ela não vai poder sair dali dirigindo. Ela tem que apresentar um condutor habilitado e, caso não o faça, o veículo é apreendido. Não é isso, pessoal? Então, aquele condutor habilitado que o autuado, o nosso cliente, apresentou, a esposa, o marido, o filho, a mãe, o pai, um amigo, o inimigo, não importa quem seja, tem que ser submetido ao exame de alcoolemia. E ele tem que soprar o etilômetro e dar um resultado até 0,04. Acima disso, ele também não poderá sair dirigindo. Ele não poderá sair dirigindo aquele veículo. Então, pessoal, se no campo de observações não tem os dados do condutor, e quase nunca tem, é a tese recursal que você vai usar. Você vai usar essa tese recursal. Então, as teses recursais são: 1. A resposta da defesa prévia. 2. Demonstrar os pontos que você consegue visualizar no Google, né? Lá nas imagens, no mapa lá do local. Vai lá na ficha respectiva daquela infração, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e você vai pontuar o que ali tem. A resposta tem que ser objetiva, porém dentro do que você pediu, dentro daquela dinâmica que você colocou. Mas na verdade, muitas vezes, você observa que a resposta da defesa prévia
ela é uma resposta subjetiva, totalmente fora da realidade. E você também vai olhar a portaria do CONTRAN. Na portaria do CONTRAN, que vamos ter uma aula específica para não ficar repetitivo, você vai observar que tem muitas teses de defesa e teses recursais. Mas a principal tese recursal é o auto de infração de trânsito e a resposta do órgão em relação à defesa prévia. Resposta totalmente fora da realidade, totalmente diferente daquilo que você colocou. Pessoal, muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Vamos à próxima aula e vamos com tudo agora.